Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Felipe, advogado e professor universitário, sou especialista em direito público e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre direito eleitoral, em especial aquela estrutura, aquela instituição jurídica chamada de federação partidária, que foi inserida no nosso ordenamento jurídico aí a partir na prática, a partir do ano de 2022. Antes de adentrar um pouco nas regras básicas de criação, de existência de uma federação partidária, eu quero tocar num ponto que é muito importante quando se diz respeito à eleição, a processo eleitoral. As federações, obviamente, elas nascem com o intuito de aprimorar a participação de partidos políticos no processo eleitoral e isso se materializa a partir da participação dessa federação, desses partidos políticos, dentro dos processos eleitorais, dentro da disputa eleitoral. Então, via de regra, por conceito, eu vou ter a federação partidária sendo criada para dar maior capilaridade para o partido político ou para os partidos políticos e, na medida em que eu tenho uma maior capilaridade, eu aumento a densidade na importância daquele partido político no processo de decisão, no processo de disputa eleitoral e essa densidade ou esse aumento de densidade acabará gerando um crescimento dos partidos que compõem aquela federação e, obviamente, um crescimento da própria federação em si. Então, a finalidade principal do instituto jurídico, dessa estrutura jurídica chamada federação, é reunir dois ou mais partidos políticos para que, em nome de uma única instituição, chamada de federação partidária, eles possam disputar um processo eleitoral com maior capacidade, com maior envergadura, com maior possibilidade de vencer, disputar e vencer as eleições, seja elas em qualquer âmbito federativo que nós estivermos falando. A partir dessa regra geral, a partir desse conceito, eu tenho 4 regras básicas que nascem a partir da previsibilidade da Lei 14.208 de 2021, que é a lei que criou essa estrutura chamada de federação partidária, modificando aí a Lei das Eleições e a Lei dos Partidos Políticos. Qual que é a primeira regra? Só pode participar de uma federação, obviamente, partidos políticos que tenham registro deferido no Tribunal Superior Eleitoral. Então não basta que ele tenha, aquele partido, aquela agremiação, não basta que ela tenha requerido o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, mas terá que obrigatoriamente já ter sido registrado, o seu registro já deve ter sido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a primeira regra. A segunda regra é que os partidos políticos que compõem a federação, eles precisam, de forma obrigatória, manterem-se unidos por, no mínimo, 4 anos. Então, 4 anos será o prazo mínimo de duração de uma federação partidária. Aqueles partidos que se uniram, lembra o conceito que nós falamos? A união de 2 ou mais partidos. Então, esses partidos que se uniram, eles devem permanecer unidos por, no mínimo, 4 anos. A terceira regra é uma regra que vai impor aos partidos políticos uma determinação objetiva. Não haverá federação em nível municipal, estadual ou distrital. Lembrando que nós sabemos que os partidos se organizam em diretórios dentro de cada ente federativo que está organizado para disputar um processo eleitoral. Essa divisão de diretório municipal, diretório estadual, diretório nacional, ela na prática ela existe, mas eu não posso ter uma federação que exista para
disputar única e exclusivamente um determinado pleito em um nível que não seja o nacional. Então, qual que é a regra, a terceira regra básica? Eu não posso ter uma federação municipal de partidos. Eu não posso ter uma federação estadual de partidos. Eu não posso ter uma federação distrital de partidos quando diz respeito aí ao Distrito Federal. Então, por exclusão e pela regra, eu só posso ter essa união de 2 ou mais partidos em uma federação se essa reprodução, se essa estrutura se der em nível nacional. Então, os diretórios nacionais do partido podem deliberar sobre a união de 2 ou mais partidos em uma única federação. Por consequência lógica, se eu defino essa federação para a disputa eleitoral, eu sei de forma clara que essa disputa se dará também no âmbito municipal, no âmbito estadual, com as federações, os diretórios das federações estruturados naqueles entes federativos. Então eu vou ter a criação dessa federação feita em âmbito nacional e esta modelagem se replicará nos estados, municípios e no Distrito Federal. Então a Federação X, criada através da união dos partidos A e B, ela se replicará de forma obrigatória nos estados e nos municípios e também no Distrito Federal. E a quarta e última regra trata do momento de criação, que é a partir, ou somente, na verdade, até o período de realização das convenções partidárias. Ponto relevante que a doutrina e a legislação estabelece é o fato de que, ainda que haja a retirada ou a saída de um partido da federação, a federação não deixará de existir, ela permanecerá existindo junto com os partidos que a compunham, evidentemente, caso não haja apenas 2 partidos compondo a federação. Porque se eu tiver apenas 2 partidos e um saiu, quebra-se aquela primeira regra, que é a regra de existência, de criação da federação, na medida em que eu tenho 2 ou mais partidos se unindo para a existência daquela instituição. Então, se eu só tenho 2 partidos, sai um, fica um apenas, e aí eu não posso classificar um partido como uma federação. Então, havendo 3 ou mais partidos, se um deles, tão somente um deles sair, a federação não sofrerá nenhum tipo de abalo, mas aquela instituição que saiu da federação, essa sim sofrerá algumas restrições, conforme vamos ver agora aqui também. São 3 penalidades, basicamente, que são impostas aos partidos que deixarem a federação. Em primeiro lugar, não terá acesso ao fundo partidário, aquele partido que integrar a federação e deixar antes do prazo final, até o período mínimo da existência, que nós já tratamos, é um período mínimo de 4 anos. Então, até o final desse período de 4 anos, aquele partido não poderá ter acesso ao fundo partidário. Segunda punição, podemos assim chamar, atribuída ao partido político que deixar uma federação, é que ele não poderá integrar nova federação dentro do prazo em que está estabelecida a criação da federação que ele se retirou, aquele partido político. Então, além de não ter acesso ao fundo partidário, ele também estará proibido de entrar em uma nova federação. E, por último, em terceiro lugar, nós temos também como punição atribuída aos partidos que deixam uma federação, ela não poder realizar coligações nos processos eleitorais subsequentes ao da saída daquele partido da federação partidária. Então, estas são as 3
penalidades feitas para garantir que esse instituto da federação tenha maior perenidade, seja mais sólido, e para também não recair sobre essa estrutura jurídica chamada de federação os problemas que aconteciam anteriormente no modelo de coligações proporcionais, em que na prática eu tinha uma coligação para cada ente federativo, eu tinha partidos coligados em municípios de forma completamente oposta àquelas coligações previstas para o estadual e de mesma forma as coligações previstas em âmbito nacional. E para piorar, aquela obrigatoriedade, aquele comprometimento dos partidos se limitava ali a um determinado pleito eleitoral. Então não havia identidade programática dos partidos que compunham uma coligação, coisa que, pelo menos a tentativa de construir um modelo diferente em que haja predominância ou prevalência da proteção a essa identidade programática. E um último ponto que eu quero abordar com vocês aqui é com relação à efetivação da federação ou da atividade da federação dentro de um processo eleitoral. A federação ela substitui aquele corpo partidário individual. Então, realização de convenção, registro de candidatura, utilização de horário político eleitoral, prestação de contas, tudo isso relativo ao processo eleitoral é feito pela federação. Então, quando for construir esse processo de escolha dos candidatos, será a federação que irá comandar, baseado, obviamente, aí na estrutura definida pela direção nacional da federação, que definirá aí as regras para as disputas nos demais entes federativos, ok? Vale aqui as duas regras também que são utilizadas para a disputa eleitoral nos partidos de forma individual. A primeira regra é que o número de candidatos sempre será o mesmo nas regras para a disputa de partidos individuais e na disputa eleitoral através das federações. Que regra é essa? É a regra de que nas eleições majoritárias a federação só lança um candidato, os partidos não podem lançar. Então, se é eleição majoritária presidencial, eu terei um candidato a presidente, governador um candidato a governador, prefeito um candidato a prefeito. Lembrando que nas eleições para senador eu terei uma eleição com disputa de uma vaga, então terá um candidato, e outra eleição com disputa de mais duas vagas, e aí eu terei dois candidatos na disputa, poderei ter dois candidatos na disputa, ok? No que diz respeito às proporcionais, aplica-se a regra de 100% das vagas mais um, ok? Então, se o seu município tem 37, vamos pegar aí um número baseado aqui no município de Goiânia, se você tem 37 vagas a serem disputadas na Câmara Municipal, eu terei então 37 mais um candidatos pela federação na disputa do pleito eleitoral municipal. Aplica essa mesma regra para a Câmara Federal e aplica-se essa mesma regra para as Assembleias Legislativas e para a Câmara Legislativa lá do Distrito Federal, ok? A segunda regrinha, para nós encerrarmos aqui essa pequena explanação sobre federação partidária, é um dos temas que está mais em discussão nos últimos tempos dentro do direito eleitoral, que é a garantia da inviolabilidade do direito de participação mínima de gênero dentro do processo eleitoral. Então eu tenho ali no mínimo 30% reservado para determinado gênero. Então, se eu tenho uma maior participação de homens do que de mulheres em uma chapa, eu tenho que garantir às mulheres um mínimo de 30%, tanto na federação quanto nos partidos que compõem a federação. Então, qual que é a regra? Se a federação lançou lá 50% de candidatos de um partido e 50% de outro partido, dentro desses 50% eu também tenho que ter garantido os 30%
mínimos de um determinado sexo, ok? Então, essa é a regra básica. A mesma garantia que eu tenho que dar para a federação, eu também tenho que replicar para os partidos, ainda que eles estejam disputando, obviamente, com um número distinto de candidatos. Então, imagine a federação A com um número hipotético de 10 candidatos, em que 5 são do partido X e 5 são do partido Y. A regra que você vai usar é: eu pego esses 5 e aplico os 30% para estes 5. Da mesma forma, no partido B eu também usarei, no partido Y eu também usarei essa mesma regra, ok? Então, pessoal, essas foram algumas explicações genéricas sobre federação partidária, sobre funcionamento, criação, permanência. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha para a maior quantidade de pessoas possíveis, curte para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos relativos aqui a direito público, em especial direito administrativo, tributário e eleitoral, tá ok? Forte abraço e até a próxima.